Oi, tudo bom? Veja, conforme eu tinha prometido para vocês, eu fiz um resumo, agora bem resumido mesmo, da minha dissertação do mestrado, tá certo? E assim, a parte mais científica, né, a parte metodológica científica e outras partes assim de interesses muito técnicos, eu deixei de lado, tá certo? Eu coloquei aqui só conhecimentos que eu acho que vocês precisam ter, as famílias também. E esse conhecimento não é só para homossexual, não. É principalmente para heterossexual, né? Que é para a gente tentar, através do conhecimento, a gente tentar diminuir a questão do preconceito, porque através do conhecimento, através da educação, eu acredito que é um caminho maravilhoso para a gente diminuir preconceito em relação a muitos temas, entre eles a questão da sexualidade, tá certo? Então, esse trabalho ele é muito pedagógico porque o interesse dele, o foco dele foi uma escola, mas vai ter coisas aí que não, quem não é da área da pedagogia não vai entender talvez e nem valorizar, mas assim, é muito importante as informações, né? As pessoas elas têm que estar munidas de informações antes de lutar pelos direitos, principalmente o direito de respeito. Antes de começar a dar uma lida, eu fiz um resumo, mas eu vou ler porque se vocês estiverem dirigindo ou até arrumando casa, fazendo alguma coisa desse tipo, vocês podem botar o volume alto e escutar, sem precisar ler, porque é grande, né? Uma dissertação ela é muito grande. Então eu fiz um resumo, mesmo o resumo ainda é grande. Então, antes de começar a leitura para vocês, eu quero explicar que quando eu fiz esse mestrado, eu estava trabalhando em sala de aula numa escola chamada EREM de Bezerros. E eu trabalhava com direitos humanos em todas as turmas. Então, eu fiz o mestrado e eu me delimitei na área dos direitos humanos. E por que eu escolhi o tema homoafetividade para trabalhar no meu mestrado? Porque eu trabalhei em diversas escolas e me incomodava ver o preconceito das pessoas com o homossexual. Então eu tinha muitos amigos, tenho muitos amigos homossexuais que eu amava, pessoas de caráter, pessoas de bem, e me incomodava ver o trato, tanto na escola como na rua. Só para vocês terem um exemplo, quando a gente fazia trabalho em equipe, tinha hétero que dizia: Não, eu não vou fazer equipe com fulano. Eu não vou fazer equipe com fulano porque ele é gay, porque vão dizer que eu sou gay também. Eu via que coleguinhas héteros não se uniam com coleguinhas gays, famílias que achavam que ia pegar, que o filho hétero ia virar gay. Então eu via muita coisa desse tipo. Eu percebia os héteros se achando melhor. Eu percebia estudantes gays se comportando de forma que só ia atrapalhar essa luta pela diminuição do preconceito. Então eu vi um monte de coisas e na rua também com meus amigos eu via muita gente olhava para eles como se fosse uma anomalia, como se ele fosse um extraterrestre. Eu via que um heterossexual passava na rua e ninguém nem olhava. Quando era um gay, as pessoas soltavam graças, soltavam piadas. Então, isso me incomodava diante da visão que eu tenho de que não existe diferença entre o hétero e o homo. Né? Não existe diferença. Então, a diferença que tem é na vida privada de cada um e isso não diz direito a ninguém. Então, isso me incomodava muito e no meu trabalho de mestrado eu tive a oportunidade de fazer algo para ajudar e fiz. Né? E por quê? Porque eu trabalhava nessa era em Bezerros e lá essas coisas não aconteciam. Se acontecia, acontecia muito pouco. O respeito era grande, a admiração era grande. Eles, héteros e homossexuais, faziam trabalhos juntos e eles se amavam fraternalmente. Existia um respeito muito grande e eu digo, oxe, não, vou investigar isso aí, vou trabalhar com isso aí, para que eu possa contribuir com as outras escolas. Então eu preciso investigar esse trabalho maravilhoso realizado na Era em Bezerros, eu preciso investigar e espalhar isso aí pelas outras escolas que eu andar. Tá certo? Então foi isso. E eu estou gravando esse resumo porque um grupo de homossexual viu uma palestra minha, gostou
E agora na campanha, eles não dão o que você tem que fazer aquela palestra, eu preciso passar isso para os meus amigos para eles lhe apoiarem na campanha, tal. Então eu fiz e vou enviar para vocês, tá bom? Foi muito tarde porque o tempo foi difícil, mas tá aí gravado, ok? Então vamos começar. Essa primeira parte, homoafetividade no contexto escolar. Introdução. O presente artigo tem como tema homoafetividade no contexto escolar. Objetivou analisar comportamentos e provocar reflexões acerca do tema proposto. Reflexões essas que intervenham nesses comportamentos e ideias e que proporcionem o planejamento de práticas diferentes, possibilitando a inclusão social. Esses comportamentos que eu me refiro aí são esses comportamentos inadequados que eu presenciava. Essa pesquisa tornou-se relevante na medida em que orientou a construção dos documentos da escola numa perspectiva de inclusão, bem como provocou reflexão e consequente compreensão da homoafetividade. As vítimas precisam estar munidas de informações que as incentivem e as preparem para a luta pelo respeito, pelos direitos humanos e pela vivência da cidadania. Conviver em ambientes de respeito e igualdade de direitos aumenta a autoestima, favorecendo a harmonia necessária para a efetivação do ensino-aprendizagem. É nessa necessidade que o trabalho justifica sua importância. Homossexualidade ao longo da história. Essa parte é muito interessante, gente. Muito interessante. Eu não vou dizer minhas conclusões, eu vou deixar que vocês tirem suas conclusões. Vejam, a gente sabe que nossa história tem um período que é marcado pela escrita. Antes da escrita, pré-história. Depois da escrita, história. A história é dividida em 4 idades diferentes. Vejam como era a homossexualidade no decorrer da história, tá certo? Na pré-história, a homossexualidade não é assim condenada em lado algum, como licenciosidade, imoralidade, doença social, nem como transgressora de qualquer lei humana ou divina. Então, na pré-história, vocês entenderam isso aí, né? Não existia nenhuma condenação. Até mesmo porque, como os homens viam que todos os animais de todas as espécies, né, os que a gente chama de irracionais, eles praticavam o sexo entre animais do mesmo sexo, então era tudo normal, todos nós não somos animais, né? Então a gente já percebe aí que isso é uma coisa da natureza, né? Mas não vamos concluir aquilo que a teoria ainda não nos dá o direito. Na Idade Antiga, afirma que grande parte do mundo parecia mostrar pouco ou nenhum interesse nas atividades homossexuais. E em muitos casos tinham uma atitude relativamente positiva ou geralmente favorável para com elas. Ok? Então, até a Idade Antiga, coisa normal, coisa do animal, do ser, né? Na Idade Média, o sexo passou a ser encarado apenas como uma forma de reprodução. Então, a homossexualidade passa a ser olhada com preconceito, como algo anormal, e passa a ser ilegal e castigada. Então, a Idade Média foi um período assim bem difícil na história do mundo devido às invasões bárbaras. Então, muita gente correu para a zona rural para ser protegido pelos senhores feudais. E os senhores feudais, eles eram associados com a igreja. Então, a igreja teve grande importância na Idade Média. E a igreja lançou para o mundo a ideia de que sexo era só para reprodução. Não associava sexo a amor, a afetividade e a desejo. Só reprodução. Era para isso que o sexo servia.
Então, diante dessa visão, a homossexualidade não tinha utilidade nenhuma, né? Aí passou a ser olhada como preconceito porque estava sendo contra Deus. Deus fez o sexo para reprodução. Homossexualidade não traz reprodução. Então passa a ser anormal e também castigada e ilegal. Na Idade Moderna, além da questão religiosa, influenciou também a questão econômica, com o crescimento do capitalismo e a valorização do homem de negócios. A concorrência e a competitividade teve efeito de inibir qualquer intimidade emocional com outros homens, sobretudo uma aproximação sexual. Então, na Idade Moderna, a gente já vê a influência da economia na relação homossexual, né? Por quê? Porque como é que diz? A homossexualidade, ela não gerava dinheiro para o capitalismo, ela não gerava dinheiro, não existia comércio com os homossexuais. Além de que naquele tempo começaram a valorizar muito o homem do negócio e ser homossexual sujava um pouco essa visão. Mas vamos lá. Sem falar também que o alvo dos interesses do capitalismo era o mercado consumidor e a indústria não projetava produtos para homossexuais. Além do fato de que o sodomita não podia procriar no seu ato sexual e essa esterilidade também afetava seu papel na nova sociedade de consumo, né? Ou seja, o homossexual não dava filhos, não aumentava a taxa de natalidade, menos consumidores. Então, que a visão aí era totalmente econômica. Percebe-se ainda na contemporaneidade, aí a gente já entra na idade contemporânea, que é o momento atual, que é o calvinismo, que isso aí se trata de religião, eu não vou poder entrar em muitos detalhes, gente. E o capitalismo propagam um ódio implacável à homossexualidade, muito mais do que em outros séculos, pois nesse tipo de religião e sistema político e social, o homem era um elemento fundamental para a procriação. O homossexual no início do século XIX herdou uma espécie de maldição, sendo a um só tempo um anormal e um perverso. Felipe Aires nos chama a atenção para o fato de que a igreja estava pronta para reconhecer a anomalia física. Então aí já entra na questão de dizer que é doença, vocês estão entendendo, né? Essa questão do capitalismo todo, de não haver procriação, né, para ter mais mercado consumidor, de não ter uma economia voltada para o homossexual, fez com que a união igreja e mercado transformasse a homossexualidade como um pecado muito grande, uma maldição, uma anomalia, uma coisa anormal, uma perversidade. Foi quando misturou a questão do sexo homossexual, né, comparando como se fosse algo imoral. No século XX, podemos considerar que as sociedades demonstram tipos de comportamentos opostos. Um grupo de pessoas que agiam com muita violência quando se tratava de homossexualidade, os denominados caçadores de homossexuais. Em meados do século, foi criada uma técnica nada convencional para homossexuais, a lobotomia, ou seja, homossexualidade considerada como doença. Por outro lado, nos anos 80 e 90, a maioria dos países desenvolvidos descriminalizou a homossexualidade e proibiu a discriminação contra gays e lésbicas. Essa questão da lobotomia, depois deem uma pesquisadinha, era um procedimento cirúrgico horrível que mexia com o cérebro da pessoa. Eles acreditavam que era uma doença e talvez tirando alguma parte do cérebro que tratava da questão sexual, ele se curasse. E com isso eles aleijaram muitos homossexuais. Depois vocês dão uma pesquisadinha sobre isso, tá certo? Sexualidade, história e educação no Brasil. E aqui no Brasil? Até agora nós falamos do mundo no geral, principalmente os países que seguiram a linha da divisão histórica. E no Brasil, que as pessoas quando chegaram aqui já era 1500, muita coisa no mundo já tinha acontecido.
Pelos registros narrados, a homoafetividade antes da chegada dos europeus não era vista com especialidade, e sim com normalidade. Aqui no Brasil ainda eram os indígenas, né, gente? Ainda não tinham tido contato com esse mundo lá fora do capitalismo, do calvinismo, então o pessoal daqui vivia da mesma forma que os homens na pré-história. Com normalidade era vista a homossexualidade. Porém, o colonizador carregou o pensamento de início da Idade Moderna europeia para suas colônias, ok? Ou seja, o português, quando veio para cá, trouxe toda essa história de preconceito. Então, a visão do brasileiro sobre homossexualidade, a partir de 1500, pode ser analisada a partir das concepções europeias dessa época. Igualmente, a Europa, a homossexualidade nesse período era considerada crime. 1532, nas cartas régias de doação das capitanias hereditárias, o rei determina a pena de morte aos sodomitas, sem ter de consultar a metrópole. E a partir de 1591, homossexuais foram perseguidos pela Inquisição. Eu também gostaria que quando vocês fossem lendo isso aí, percebessem que tudo é baseado em teorias científicas, né? Nada aí é minha ideia, é tudo ideia que eu pesquisei e encontrei os autores que falam sobre isso. São diversos. No final de tudo, vocês vão ver as referências bibliográficas. No século XVIII, exemplos de homossexualidade feminina estão registrados também nos palácios imperiais. Os discursos em torno de tal condição afirmavam ser ela uma criação do próprio demônio, por implicar o máximo de desordem possível na procriação. A sodomia era considerada um pecado gravíssimo, que não prescrevia jamais, continuando digno de punição por muito tempo. Então vocês veem aí, né, ao longo da história do Brasil, que essa questão do preconceito, do pecado, da imoralidade, da procriação, foi trazida para o Brasil pelos portugueses. E a educação brasileira iniciou com os jesuítas. Jesuítas, também católicos, né, religiosos, que traziam aquela mesma ideia de pecado, de sexo apenas para procriação, sem levar em consideração o amor, a afetividade e o desejo sexual. Ok? Vamos lá. A educação oferecida pela Igreja disseminava a ideia do sexo para a procriação e recriminava qualquer outro tipo de prazer que fugisse a esse objetivo, ou que viesse a destruir os casamentos. Apesar de entender que muitos componentes desses grupos dominantes da época praticavam a sodomia às escondidas. O tema agora fala sobre educação sexual, família e escola. O conhecimento do contexto histórico da formação da cultura do povo brasileiro apresenta um modelo de família extensa, patriarcal e tutelar, dominada pelo paterfamilias. Nesse modelo, homem e mulher distanciam-se em significados e funções. As atitudes masculinas evidenciavam e consolidavam essa diferença. E é nessa perspectiva que devem ser analisadas as reações das famílias quando recebem a notícia de que o seu filho ou filha é homossexual. Este é um entre vários exemplos de reações agressivas. Um destes adolescentes levou uma surra tão forte do seu pai na frente da vizinhança que teve de ir para o pronto-socorro para engessar um braço. Segundo Moreira e Dócolas, as famílias em geral operam a partir de uma crença de que os filhos são heterossexuais e, portanto, seguirão estilos de vida e experiência heterossexuais. Casar, ter filhos, ser pais, avós. A maioria das pesquisas realizadas apontam que as expectativas geradas pelos pais relacionadas a casamento e netos e sentimentos de culpa são fatores importantes que permeiam a questão da descoberta
da homossexualidade dos filhos. Então, essa parte que eu li até agora, ela é uma parte de extrema importância também para a gente entender por que é que a família não aceita a questão da homossexualidade. É devido a uma questão cultural mesmo na nossa sociedade, né? Uma sociedade paternal, é uma sociedade. Qual é o pai e a mãe que acha que seu filho não vai casar, ter neto, né, ter filhos, dar netos a ele? Então a família cria os seus filhos com esse pensamento de casar e ter filhos e dar continuidade à família. Né? Por isso que é tão difícil para um pai e para uma mãe ouvir, porque foi nesse meio que ele foi criado. Né? E aí a gente vê reações de agressividade de pai para filho quando descobre isso. Estudos sobre homossexualidade são urgentes. Por quê? Não há como negar ou esconder esta realidade. Pesquisas científicas revelam que de cada 4 famílias, uma tem um filho ou parente gay, lésbica ou transgênero. Isso significa que profissionais especializados em atender esses e suas famílias se fazem necessários, pois professores, familiares, educadores e profissionais da área de saúde devem sempre ter em mente que nem todos os jovens e adultos com quem convivem são naturalmente heterossexuais. Então, devido a essa quantidade de pessoas homossexuais na nossa sociedade, precisa ter uma formação melhor dos profissionais que atendem. A gente precisa, a sociedade é carente de profissionais que trabalhem nesse sentido, né? De professores, médicos, profissionais da saúde no geral, educadores no geral, que possam atender esta família e esta criança. Né? Nós precisamos muito de formar essa classe de trabalhadores especializados. Apesar de muito importante o trabalho que a escola realiza sobre a educação sexual, algumas vezes pode não ser bem recebido pela comunidade e principalmente pela família. Então, muitas vezes a escola ela deixa de trabalhar, tanto porque os profissionais da escola também têm essa cultura, como pela família que quando os professores trabalham a questão da educação sexual, muita gente da família diz que a escola está ensinando safadeza às crianças, né? O fato é que não se sabe até quando as famílias vão poder fugir e se esconder de determinados temas que estão sendo apresentados a seus filhos na rua. Com os coleguinhas na própria escola, na observação aos mais velhos, nas propagandas e programas televisivos. A mídia, nas suas diversas manifestações e com muita força, assume relevante papel, ajudando a moldar visões e comportamentos. Ela veicula imagens eróticas que estimulam crianças e adolescentes, incrementando a ansiedade e alimentando fantasias sexuais. Não se descarta a possibilidade de uma criança da educação infantil abordar o professor com uma pergunta do tipo: pois a mídia apresenta constantemente comportamentos homossexuais em seus diversos meios de comunicação. Esse professor, de fato, deve estar preparado. É um desafio. Se a escola e a família não orientarem a criança e o adolescente, vão à procura desse conhecimento, pois provoca muita curiosidade. O problema é onde, com quem e qual qualidade de informações eles vão adquirir. Então é isso, minha gente, não tem mais como fugir do assunto. Não é? As pessoas precisam enfrentar, a escola precisa enfrentar, a família precisa enfrentar, pois esse preconceito que aí vem sendo tão alimentado em relação ao homossexual é exatamente porque o assunto não é tratado com seriedade. E a criança, desde pequenininha, em busca de matar a sua curiosidade, termina aprendendo da maneira mais errada possível, com pessoas que não têm informação e muitas vezes com pessoas que são homofóbicas. Se as duas, família e escola, conseguirem conviver harmoniosamente como parceiras, a educação da criança acontecerá com mais facilidade e eficiência. A reciprocidade é quase sempre o fator que explica aqueles sucessos que surgem inesperadamente.
Ou seja, pessoas de sucesso, elas tiveram parceria na família e na escola. A criança necessita se sentir importante e amada, ter valor para alguém, ser acompanhada, ser aceita, estimado num universo que lhe é particular. É crescente entre nós o número de adolescentes que necessitam de uma efetiva ajuda pessoal e social para a superação dos obstáculos ao seu pleno desenvolvimento como pessoas e como cidadãos. O maior bem que ele pode precisar em momento difícil é atenção e afeto. E como afirma Costa, este hábito pode ser cultivado. Relacionar-se de maneira significativa com adolescentes em dificuldade é uma coisa que, a partir de uma consistente disposição interior, pode ser aprendida. Então, com certeza, seja qual for o tipo do preconceito que a criança está sofrendo, seja qual for o problema que a criança está enfrentando, ela precisa de adultos que a acolham. Né? Porque quando se trata de homoafetividade, geralmente é a criança e o adolescente que está ali enfrentando a família. Ele, ao mesmo tempo de estar num período confuso de sua vida, ele também precisa enfrentar os problemas e os preconceitos dentro da família e da escola, que deveria ser o contrário. O adulto é quem tem que estar preparado para receber essa criança, acolher e ajudar. E isso é muito importante. A partir daqui, minha gente, nós vamos tratar com os entrevistados. Essa pesquisa ela foi dividida em teoria, né? Depois, no final, vocês vão ver as referências bibliográficas e vão ver que muita leitura foi feita para poder chegar a todos esses conhecimentos, mas também nós utilizamos a conversa com professores e adolescentes, estudantes que são homossexuais. E nós dividimos essas entrevistas em alguns pontos. O primeiro deles foi como está a escola hoje em relação à educação sexual. Então foi colhida as seguintes informações. Falta de formação para professores sobre o assunto. Isso é visível, a escola não está preparada, não está informada para tal. Falta de interesse também, porque a maioria dos profissionais delegam essa responsabilidade aos professores de ciências e biologia. E a gente sabe que todo mundo deve estar preparado para isso, do porteiro ao diretor. A necessidade apontada a respeito de inserir a educação sexual no currículo foi consenso. Todos os entrevistados apresentaram essa necessidade. A escola precisa trabalhar, precisa incluir isso no currículo. É falso que a prática por si só confira ao educador os elementos necessários ao pleno domínio do seu ofício. Sem a teoria, a prática será sempre limitada. Então, por mais que a gente tente praticar algum determinado conhecimento, a gente precisa estudar sobre ele. A prática sozinha e a teoria sozinha não funcionam. O querer é muito importante, conforme afirma Costa. O trabalho educativo é e sempre será uma fonte inesgotável de aprendizagem, mas a gente precisa querer aprender. Sempre é tempo de aprender, não existe idade. A gente tem que aprender todos os dias, principalmente quem trabalha com a educação, né? Agora precisa ter o querer aprender. O outro ponto da entrevista foi sobre a elaboração do currículo. Depois da gente trabalhar com o aluno o significado do currículo, e a gente viu que eles assimilaram, inclusive eu vou começar pelo finalzinho aí, onde um estudante diz: o currículo é tudo isso que está dentro das paredes da escola. Tudo que a escola faz para promover a formação cidadã e ética de nós, estudantes, faz parte do currículo. Exatamente. Em poucas palavras, ele disse o que é o currículo. E em relação a isso, o que foi que a gente percebeu nas entrevistas? A escola ela não estava incentivando o estudante, os alunos estavam desmotivados, aulas cansativas, sem dinamismo. Necessidade de desenvolvimento de valores contra preconceitos. Necessidade de modernização das escolas, né? Porque a internet, a modernização, ela traz a pesquisa. Necessidade de núcleos de discussões, da participação dos estudantes na formação do currículo. Então, eles citaram que precisava se encontrar, fazer núcleos de discussões e debates e que eles pudessem participar da formação da documentação e do planejamento da escola. Isso é essencial.
Importância de projetos interdisciplinares que ensinem os valores, principalmente de respeito às diferenças. Aproximação da família e escola. Além de cumplicidade e parceria nas ações, a importância também das ciências humanas. Esses adolescentes entrevistados, eles disseram que a escola trabalha de uma forma, trabalha muito bem a questão do respeito nos projetos, quando chega em casa tudo é desmanchado. Ele tenta levar os valores assimilados na escola para a família e não consegue porque a família está em outra cultura, está em outro tempo. Então aí mostra para a gente a necessidade da escola também oferecer informação às famílias, porque as duas juntas, unidas, elas são os principais eixos de combate ao preconceito. Outro ponto foi sobre a importância do apoio da família. Gente, o apoio da família nesses momentos em relação à homoafetividade é de extrema importância e vocês vão perceber isso nesses depoimentos. Vejam, um estudante disse: com a ajuda da minha mãe e da minha família maternal, que sempre esteve do meu lado, eu fui driblando tudo que me era imposto negativamente. Então, o adolescente ele cria força de enfrentar o preconceito dentro da sociedade, quando dentro de casa ele tem esse apoio. Outro: bem, minha história não é tão triste, pois tive sorte de ter apoio da minha família, amigos e das pessoas que tenho ao meu redor. Então, quer dizer, a história dele não é tão triste por isso. Outro: moro em uma cidade pequena e apesar de ficar traumatizado com ataques homofóbicos, nunca me preocupei com isso. A pessoa mais importante da minha vida, que é a minha mãe, sabe de tudo e não temo ao que as pessoas pensam de mim. Vê que maravilha isso. Num depoimento, minha prima disse que me amava independentemente de minha sexualidade e que eu poderia contar com ela e com meus tios para qualquer eventualidade. Essa atitude me emociona até hoje. Outro: em relação à minha família, depois de um tempo, meus pais foram aceitando, conversaram comigo e hoje em dia vivo melhor do que antes. Ou seja, antes de assumir para a família, a qualidade de vida era uma. Depois de se assumir para a família e ser apoiado, a qualidade de vida melhorou. Então, vê como é importante isso aí. A família precisa estar formada para isso. Ela sempre foi peça fundamental para me deixar melhor. Quando ainda pequeno, na hora de entregar o dinheiro para levar à festa, ela sempre entregava junto um preservativo. Então, ela é a mãe. Então, a figura da mãe é de extrema importância para o apoio às crianças que sofrem preconceito. E não é só com homoafetividade, não, é com diversos outros temas. Aqui fala o prejuízo para essa criança, o quanto é negativo quando a família não aceita. Vejam o primeiro depoimento. De princípio, minha mãe não gostou e me levou para a igreja. Ela dizia que eu estava com alguma possessão demoníaca. Eu fiquei triste por ela não entender que eu já tinha nascido assim. Então, muita gente, fala que isso é coisa do demônio. E eu, particularmente, tenho muitos amigos homossexuais, pessoas maravilhosas, caridosas, atenciosas, de grande caráter, excelentes profissionais. Onde é que o demônio se encaixa nesse meio? O demônio não se encaixa no meio de pessoas de bem, de coração bom, não é? Então, as famílias jogam isso como se fosse uma possessão do demônio e não algo da natureza daquele ser humano. Outro depoimento. Quando meu pai dizia que escolinha não era brincadeira para homem e me levava contra minha vontade para a serraria onde ele trabalhava. Isso acontece muito, as divisões da função. A mulher, ela enquanto menina é para brincar de boneca e ali ela vai reproduzindo uma dona de casa. O papel dela é esse. É criar filho e cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar. Esse é o papel da mulher. O homem joga bola, trabalha e sustenta a família. E graças a Deus isso vem mudando, porque quem gosta de jogar bola vai jogar bola, quem gosta de trabalhar no pesado vai trabalhar no pesado. Mulher hoje não é mais só dona de casa, homem também é dono de casa e lava roupa e lava prato. Essas coisas têm mudado, graças a Deus. Na família,
A maior dificuldade foi a não aceitação da minha mãe, pois sempre fomos muito amigos e depois de eu me assumir para ela, tivemos momentos muito turbulentos e de muito desrespeito um com o outro. Isso é muito ruim. Eles tinham um relacionamento maravilhoso e quando ele se assumiu, eles passaram a ser inimigos, dizer coisas pesadas uns com os outros. Então a família, ela precisa realmente dessa formação para agir de forma diferente. A aceitação da família é muito importante para a vida e a superação dos obstáculos apresentados ao homossexual, pois é a família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Em seu espaço, que são absorvidos os valores éticos e humanitários. Então, a família, minha gente, ela traz essa importância, né? Esse apoio, essa acolhida. Isso é de grandiosíssima importância. Bom, dando continuidade à leitura dos slides, a gente agora vai falar sobre, no ponto da entrevista, também foi perguntado sobre a importância do apoio da comunidade escolar frente à sua homossexualidade. E eu vou ler para vocês também as respostas dos entrevistados. Entrevistado 4. Na escola é quase inevitável não sofrer bullying. No ensino fundamental eu sofri muito com os meninos zombando de mim. Era constrangedor e isso me deixava muito para baixo. Professor 1. Na escola, quando aluno, não tive grandes problemas. O máximo eram piadas e indiretas de péssimo gosto, que eu tentava ao máximo não absorver. Minha dedicação aos estudos me ajudavam bastante a superar isso. Aí a gente já vê que quando a pessoa é comprometida, responsável, a pessoa desenvolve um respeito, né? E isso é uma das dicas que depois eu vou passar para vocês. Os professores, se prestavam atenção nesse tipo de brincadeira, se referindo ao bullying, não se pronunciavam. E quanto aos alunos, alguns riam, outros não se envolviam. Isso também foi o professor 1. Na escola onde estudei, tive alguns anos e colegas bem marcantes negativamente. Talvez a escola não se preocupasse tanto por tratar-se de crianças. Era um descaso e tudo parecia normal. Briguinha de criança. Eu até lembro que esse entrevistado dizia que quando ia dizer à professora ou tia, né, ou dizer à diretora, ou seja, quem fosse, então, não, menina, é briguinha de criança e deixava sempre para lá. Né? A escola não pode dar as costas ao bullying de forma alguma, em nenhuma situação, porque isso aí é um problema crescente e que a gente sabe que é muito daninho para a sociedade. Então, a gente vê aqui que a comunidade escolar ela precisa ter realmente uma melhor preparação, uma melhor formação, né? A escola ela marcou a vida de muitas pessoas negativamente por causa disso, mas com essa pesquisa na Era em Bezerros a gente sabe que a escola pode marcar a vida das pessoas de forma muito positiva e pode contribuir muito. O outro ponto foi sobre a questão da divisão dos subgrupos. Essa divisão dos subgrupos, minha gente, ela é o que mais leva à exclusão social. Porque aquelas minorias que são, tipo, rejeitadas no grupo, no grande grupo, né? Elas terminam formando subgrupos. Isso significa exclusão, porque as pessoas precisam viver, como se diz hoje, juntas e misturadas, aceitando umas às outras. Sejam elas homossexuais, heterossexuais, negras, brancas, pardas, sejam católicos, espíritas, protestantes. Ou seja, as pessoas não têm que formar subgrupos, mas acontece que o preconceito ela leva a isso. Ela leva os iguais, né, se procurarem e se bastarem entre si, mas isso não é a verdadeira inclusão social, então a gente precisa tratar disso, né? Vamos ver os depoimentos. Professor 1. Um amigo me inseriu no mundo LGBTS.
A partir daí comecei a me aceitar mais, como também passei a me sentir normal, mesmo estando fora dos padrões da normalidade imposto pela sociedade. Outro, entrevistado 4. Encontrar pessoas que sofrem com as mesmas coisas que você é bom. Você forma uma corrente e as coisas tornam-se mais fáceis. As dores são divididas e superadas mais rápido e mais facilmente. Entrevistado 3. As pessoas que me entendem melhor são os amigos que têm a mesma opção sexual. Então, isso pode acontecer não só com homossexuais. Esse fato de se isolar em subgrupos pode acontecer com outras pessoas também que sofrem do mesmo preconceito. E isso é o que é péssimo para a inclusão. Né? Isso é horrível para a inclusão, porque a luta hoje se dá para a convivência, para a coexistência de diferenças no mesmo grupo. Isso aí não é legal. Essa procura pelos iguais causa um isolamento do grupo. O resultado de tudo isso é a fragmentação da sociedade, a exclusão. Costa, em seus estudos, fala sobre isso. O jovem procura outras presenças, indo ao encontro dos que, de referências, são vítimas do sofrimento, da mesma solidão. Encontra-os sempre aglutinados e enfeudados, trancados num grupo fechado e isolado dos demais. Né? Então, isso aí não é bom para a sociedade, não, para uma verdadeira vida digna. Depois as perguntas vieram sobre a importância de trabalhos realizados na escola, que eles sentiram que estimula esse respeito ao ser humano. Porque, olha, gente, não é para a escola trabalhar o respeito ao homo, o respeito ao negro, o respeito ao gordo, o respeito ao espírita ou evangélico, que são os que mais sofrem preconceito. A escola precisa preparar o respeito ao ser humano. Quando nós aprendermos a respeitar o ser humano, então não interessa suas características físicas, não interessa suas características psicológicas, não interessa suas características genéticas, nós vamos estar respeitando todo mundo independente de tudo isso. E esses entrevistados, como lá a escola de referência que eu falei para vocês, que é foco dessa minha entrevista, tinha uma coexistência muito legal das diferenças, então eu perguntei para eles, e aqui nessa escola, o que é que vocês sentem que vale a pena, que gera esse respeito? Então, alguns falaram, na Era em Bezerros tive uma das melhores experiências profissionais da minha vida. Lá me sentia apenas um professor, como qualquer outro. Minha sexualidade sempre foi respeitada e tratada normalmente. E um estudante disse, em 2010 tive o prazer e a sorte grande de ingressar em uma instituição que, diferente de todas as outras que passei, educam para que as pessoas tenham mais respeito. Os educadores prezam pelo respeito e pela igualdade. Foi outra observação. Os estudantes que participaram desse estudo de caso sentem a Era em Bezerros como diferente das demais que já frequentaram. Acham um lugar bom para conviver. Confiam no trabalho dos professores e citam que a escola oferta em grande parte uma educação de qualidade. Essa ideia se fortalece quando nas entrevistas feitas a profissionais e estudantes homoafetivos da escola, eles demonstram reconhecer essa característica. Então isso aí foi bem reconhecido e eles citaram assim, que eu disse assim, em que momento eles percebiam que estavam sendo apoiados, que tipo de trabalho do professor que você sentia que favorecia a esse respeito, a esse amor fraterno, a essa amizade que era bem percebida. Então aí eu não vou ler tudo para não ficar comprido, mas tem um monte de nome de atividades. Quando essas pessoas são questionadas sobre as práticas que proporcionam essa convivência que eles consideram saudáveis, eles citam. Aí tem um monte de coisas que eles citam. Mas eu deixei aqui bem claro.
são práticas comuns em todas as escolas, porque vocês podem dizer, na minha escola tem isso. Mas o modo como fazer é o que diferencia. Destacam o interesse e o afeto. Afeto é uma palavra-chave que norteiam os relacionamentos entre professores e estudantes e os próprios estudantes durante o processo de aplicação dessas práticas. Então, tem segredo nessas atividades citadas aí em cima? Não, não tem segredo, de forma alguma. Foram atividades realizadas que em toda escola acontece. E aí foram só algumas, porque tem mais dezenas e dezenas de atividades realizadas pela escola. O segredo é como se faz isso. O segredo é o afeto, a afetividade que existe na escola. Né? O interesse, o amor, a empatia, a diferença está nisso aí. E aí, pessoal, para a gente encerrar aqui, eu coloquei aí para vocês darem uma analisada as referências bibliográficas que eu estudei, né? Foram muitos. Eu estou procurando aqui um texto para eu ler para vocês. Deixa eu ver onde é que está. Que é sobre essas conclusões. Eu acredito que está aqui na pasta da FAC Norte. Sobre essas conclusões que eu tirei, eu não coloquei aí, porque fica muito grande, o documento fica pesado, então eu vou fazer uma leiturazinha rápida sobre as conclusões, mas eu queria que desde já, que através do que vocês viram aí desses comentários, desses estudos, que vocês percebessem que tudo é uma construção da sociedade, né? A sociedade, ao longo do tempo, ela foi construindo esse preconceito de acordo com os seus interesses, né? Então, é importante a gente ter isso como conhecimento. Mas vamos lá. Ao elencar aspectos históricos e concepções sobre a homossexualidade ao longo do tempo, percebe-se que a homossexualidade foi considerada de diferentes formas de acordo com o tempo e espaço correspondente. Essa interpretação é construída pela própria sociedade envolvida em seus contextos históricos, políticos e sociais. A princípio, a homossexualidade foi vista pela humanidade como normalidade. Depois passou a ser vista como perversão. Houve tempo que ela significou doença. O preconceito contra a homossexualidade tem raízes profundas e milenares. Foi um produto da ideologia evolucionista burguesa, que produziu a ideia de uma vivência sexual normal e civilizada. Então, fora daquilo, tudo era errado, né? Mas vamos continuar a leitura. Porque nesse período, o sexo se transformou num elemento político e social importante para a disseminação e desenvolvimento do capitalismo. Na realidade brasileira, a herança que carregamos dos colonizadores é de reprovação à homossexualidade. Na atualidade brasileira, a sociedade se divide entre os conceitos modernos e tradicionais, e embora o tema tenha avançado em termos de legislação, em relação à aceitação e respeito, o comportamento deixa muito a desejar. A homofobia, conforme apresentada nos estudos historiográficos dessa pesquisa, é uma questão cultural, portanto, encontra resistência. As concepções daqueles que constroem o currículo e daqueles que o faz funcionar carregam de forma embutida essa cultura de preconceito, a homossexualidade, além de atender aos anseios da classe que detém poderes em suas mãos. Entre esses anseios, talvez não esteja a ideia de igualdade, né? Aí tem uma crítica, depois vocês prestem atenção nisso aí. Juntando-se a isso, há o fato de que os cursos preparatórios para os professores, seja graduação, formação continuada, não se cogitam estudos direcionados ao tema. A escola não está preparada para receber e tratar em nível de igualdade professores e estudantes homossexuais, além daqueles que, querendo ou não, demandarão atendimento da escola, como, por exemplo, família e comunidade no geral. Diante do exposto, compreende-se que os tabus atravessam o tempo e permanecem vivos,
tornando-se obstáculos para que a escola e também a família possam oferecer uma orientação despida de preconceitos e ideologias, já que esses sentimentos negativos permeiam as mentes dos pais e também dos profissionais das escolas. A sociedade está imersa em uma cultura de segregação, de discriminação e de seleção do bom e do ruim, do bem e do mal, do certo e do errado, do normal e do anormal, do bonito e do feio. E esse sentimento influencia comportamentos, julgamentos e principalmente a formação de profissionais como educadores e especialistas que norteiam a construção dos documentos, como o currículo, por exemplo. Então é cultural essa questão do preconceito e de dividir o bonito, o feio, o bom, o ruim, né? E nós fomos criados nesse meio. Então nós, professores e profissionais da escola, fomos criados em meio a preconceito também. Então a gente vai fazer um currículo preconceituoso, a gente vai dar uma aula preconceituosa, a gente vai olhar as coisas e as pessoas com preconceito, porque foi no meio dessa cultura que nós somos criados, e a família também. Este trabalho apresenta algumas considerações que não findam as discussões acerca do assunto-tema, apenas faz referências importantes que provocam reflexões. Não há uma metodologia isolada e específica para tratar o preconceito e a rejeição ao homossexual. É uma questão cultural e de desestrutura familiar e educacional. Existe um tratamento de base, que é o que eu acredito, o tratamento lá na escola, de pequenininho, é questão de educação. Contudo, a escola não pode se omitir e argumentar que o problema é estrutural, fugindo às suas competências. Através das intervenções que vêm sendo realizadas na ERA em Bezerros e dos depoimentos de estudantes e professores homossexuais sobre a eficácia desses projetos, podemos afirmar que existem práticas experienciadas que podem auxiliar no combate ao preconceito. Cabe à comunidade escolar criar ferramentas de identificação de pontos de carências e necessidades das famílias, estudantes e professores que fazem parte do contexto da escola, e a partir de então elaborar projetos de intervenção interdisciplinares apropriados à sua realidade, que objetivem minimizar tal carência, adequando seu currículo a essas necessidades. Finalmente, é preciso ressaltar que não há receitas prontas. Não há receitas prontas. O que pode diferenciar é a criatividade e interesse de fazer as coisas acontecerem, além do sentimento de pertença à escola, o interesse pelo bem do estudante e a afetividade ofertada a ele. Esse interesse necessário deve partir das mais altas esferas da educação até cada indivíduo que dela faça parte. Então, pessoal, foi um prazer passar isso resumidamente, muito rápido para vocês, né? Isso não é um assunto de se tratar dessa forma, é um assunto a ser tratado com paciência, a ser estudado. A gente pode até depois pensar em promover aí uns grupos de estudos e de propostas a serem realizadas no município, tá certo? Eu aceito que a gente realmente se reúna e converse sobre isso. Vejam que eu fiz tão rápido que nem o nome dos autores eu li para agilizar para vocês aí. Mas meu trabalho está à disposição. É uma dissertação de 70 e poucas páginas e eu tenho também um artigo de 20 páginas, mais ou menos, que é enxugando esse projeto, tá certo? Então, assim, estou à disposição para que depois a gente possa se reunir e criar políticas de trabalho dentro do nosso município e até expandir, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e que vocês façam um bom uso desse material. Até logo.